professor é sambista. Né? E aí, professor? Aí, ó. Olha o samba aí, ó. Isso é pro senhor, professor. Boa noite, corretores. Deixa eu mandar meu aviãozinho aqui pra turma. Boa noite todo mundo. Vamos entrando. Vamos entrar aí. Envia aí pra turma, pros corretores aí, pra sua equipe. Hoje a gente está com a visita ilustre aí do nosso professor Maurício Tadeu, né, professor? Tá na área já, né? Deixa eu só mandar um aviãozinho pra turma aqui para lembrar a rapaziada aqui, ó. Mandar aqui o aviãozinho pra turma. Mandar aqui, se eu não mandar esse aviãozinho, a Aline fique brava, viu, professor? Boa noite, boa noite, boa noite. Como é que estão, corretores? Tudo bem? Vamos aqui mais uma live, né? Alta Gestão Corretor em Ação. Hoje a gente vai receber a visita do nosso professor Maurício Tadeu, mentor, coach, professor. Ixi, Maria, o homem não é fácil não, viu? Ele tá na área aí, né, professor? Deixa eu te chamar aqui, vamos já colocar você no jogo aqui, viu? Pegar aqui, ó. Professor, vê se chegou aí o convite. Ô, amado mestre! Deixa eu botar a luz aqui. Deixa eu botar a luz aqui, melhorar aqui. Deixa eu ligar meu fone aqui também, que eu tô sem. Vamos lá, meu amigo. E aí, como estamos? Bom, você me recebeu aqui maravilhosamente bem, trazendo o Gonzaguinha, uma música maravilhosa que eu amo de paixão, cara. Que isso? Essa é demais, né, cara? Essa música dizem ser o aprendiz, mas na verdade é o que é. Né? O nome dela é o que é. Mas alguns dizem que é o aprendiz. E é de verdade, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Muito legal, né? Nossa. Obrigado pela homenagem. Eu gosto de samba pra caramba. Eu sei. Nossa Senhora, a gente inclusive está devendo um samba aí para a diretoria nova, né? Então faz favor, Tá aí. Tá devendo. O próximo evento desses corretores aí, a gente vai ter que levar um batuque lá para levar na van, então, aquela van ali. É mole, como diz, é mole para nós. É mole pro Vasco. Professor. Meu amigo, primeiramente, assim, te agradecer por todo o trabalho que você tem feito com a gente lá no Sincor, né? A gente não tem nem como agradecer todo o empenho, todo o apoio, né? Porque não só para esse momento do Sincor, né? Mas para tudo que o senhor faz aí em função da categoria profissional, corretor de seguro, né? O senhor já vem desenvolvendo um trabalho aí há muitos anos com a gente, incentivando, trazendo novidade, trazendo conteúdo. A gente, assim, eu sou um fã do seu trabalho, assim, de carteirinha. Obrigado. Sabe? A gente enxerga assim, o tamanho do profissionalismo que o senhor tem aí, trabalhando, força de vontade, dedicação. Obrigado por tudo, em nome da categoria, em nome do 5MG, viu, meu amigo? Deus te abençoe sempre aí, continue te iluminando. É um prazer para mim, é um prazer. Foi um prazer. A gente já atua nesse mercado há alguns anos e acho que a gente tem um compromisso. Eu gosto muito, sem falsa modéstia, eu gosto muito de uma frase que eu carrego já há alguns anos comigo, que é humildade para aprender e solidariedade para ensinar. Eu acho que quando a gente tem esse reconhecimento de que nós somos eternos aprendizes, por isso que eu gosto dessa música, né? Que não é o título dela não é aprendiz, mas alguns dizem ser o aprendiz,
E de verdade é dizer que não tem vergonha de ser feliz mesmo, né? E também eu acho que, como professor, já em várias universidades, e professor na escola de negócios também, tanto em curso de graduação como pós, MBAs, e muitas palestras, muitos workshops, seminários, né? Congressos, né? Vamos estar lá, se Deus quiser, em Goiás agora, um evento que está sendo programado de forma assim, muito especial, com muito carinho, organizado pelos estados de Minas, Goiás, Mato Grosso, os dois Mato Grosso, né? E mais o Distrito Federal. Então, vai ser um evento, acho que vai atingir quase 2.000 pessoas. Então, assim, muito entusiasmado com todas essas possibilidades. E, de verdade, né, como professor também eu aprendi, principalmente lá na PUC, que a gente trabalha com conhecimento que transforma negócios e pessoas. A gente tem lá uma chamada que é essa questão do conhecimento e principalmente relacionada a uma questão que eu gosto muito, que é a gente não ensina nada a ninguém. A gente, na verdade, ajuda as pessoas a encontrarem as respostas que estão dentro delas mesmas. Isso é um pensamento francês e que eu acho muito bacana, porque, de verdade, ensinar para adultos é um processo andragogo, é muito mais difícil do que o pedagogo, né? Porque a gente, como adulto, a gente já tem conceitos prévios, conceitos antecipados a qualquer inovação ou qualquer informação que vai chegar até a gente. Então, nesse sentido, a gente acaba, às vezes, rejeitando um pouco, porque a gente já tem um conceito. Sabe aquela coisa assim, não vai dar certo, não, sabe? Meio, a gente vai falar de hard skills, né? Mas tem aquela hienazinha que eu gosto muito do desenho animado, rádio, né? Ó vida, ó céus, ó lua, né? Então, é mais ou menos isso. A gente precisa passar por um processo de andragogia para melhorar o nosso nível de conhecimento, o nosso nível de aprendizado. E nós somos seres absolutamente imperfeitos. A gente tem que estar percorrendo aí uma jornada de aprendizado contínuo, né? Nunca para de aprender. Eu não quero parar de aprender nunca, nunca, jamais. Eu quero ler muito, quero estudar muito, né? E estou sempre, né, buscando nessa linha aí de pensamento de humildade para aprender e solidariedade para ensinar, porque é assim que eu acho que a gente consegue buscar novos conhecimentos, se aperfeiçoar, se atualizar, e aí consegue dividir um pouco isso com as pessoas que precisam, né? Eu acho que o mundo precisa de muito mais conhecimento. Aliás, se a gente olhar a nossa inteligência, né? Eu acabei de fazer um curso agora, de ministrar um curso sobre inteligência ligado mais ao processo de venda, e lá a gente trabalha 4 inteligências, né? Então, são coisas que a gente às vezes nem percebe. Então, assim, nós utilizamos muito pouco ainda no nosso, né, da nossa dimensão cerebral. Ainda é muito pouco. Falta para a ciência cerebral. Por isso é que a neurociência está aí caminhando uma direção espetacular, né? Enfim, é isso. Eu estou aqui para contribuir, para tentar ajudar, e pode contar comigo aí. Espero que as pessoas que estejam aqui nos assistindo também gostem desse bate-papo aqui e aproveitem, né, para a sua vida profissional e também para a sua vida pessoal, aquilo que nós, né, possamos contribuir, tá bom? Meu amigo, muito obrigado, viu? Só a entrada já foi uma aula, né? Só isso aí já tem muito conteúdo aí para escrever aqui, já para anotar aqui, viu, meu amigo? Obrigado. Legal. Esse processo nosso da live de quarta-feira, professor, falo para o professor com muito respeito, que o senhor deu aula para mim, né? Lá na escola do Sincor, a gente, né? Tive o prazer de senhor. Assim, eu tiro essa de senhor, e senhor é Deus, pelo amor de Deus. Tá bom. Falei, já vou chamar só professor, então. Professor, quando a gente assumiu esse projeto, Fernando, a gente queria trazer para os corretores exatamente um pouco desse cenário de gestão, né? De empreendedorismo, fugir um pouco dessa questão técnica, né? Mas hoje, olha para você ver, por ironia do destino, eu estou com um professor que fala, né, da questão de gestão, especialista, e o nosso assunto, eu acredito que a gente vai seguir muito para esse conhecimento técnico também, né, professor? Porque não tem jeito de separar, né? Eu acho que é uma combinação de coisas, né? O sucesso empresarial, o sucesso profissional passa por um caminho de equilíbrio, né? Equilíbrio de competências, de habilidades, né? E o motivo que eu e Fernanda conversamos bastante, a gente fez vários insights para chegar a esse nome que a gente deu aí, né? E realmente o trabalho bem sucedido ele passa necessariamente pelo caminho das competências interpessoais,
e as competências técnicas. No passado, não tão recente assim, mas estou falando de talvez 15 anos, 20 anos atrás, as pessoas eram muito mais valorizadas pelo seu nível de conhecimento e de habilidade técnica, né? Mas o mundo mudou completamente, e particularmente assim, o meu trabalho, que tem sido muito voltado para desenvolver projetos, negócios e pessoas também, a minha percepção foi de que os melhores resultados alcançados pelos empreendedores, e eu não estou falando só de corretores, mas de empresários de modo geral, empreendedores e até de intraempreendedores, porque a gente tem também as pessoas que trabalham dentro das empresas, que não têm a pretensão, por exemplo, de fazer um projeto de natureza, né, empresarial, mas ela pode ajudar aquela empresa onde ela atua a desenvolver inovação, desenvolver, né, transformar as empresas. Tem gente que não quer ser empresário, mas ele quer estar dentro do ambiente em que ele tenha oportunidade de levar, né, projetos de natureza até inovadora e disruptiva, por que não? Então, essas pessoas, todas elas, sem exceção, alcançaram novos resultados, se transformaram a partir desses resultados com base em duas coisas. Não só nas competências técnicas, mas, sobretudo, nas competências interpessoais, ou seja, relacionamento, liderança, trabalhos em equipe, né? Motivação, persuasão, capacidade de comunicação, negociação. Tudo isso, né, é muito forte e se associa, está intimamente relacionado a essas chamadas competências técnicas, são aquelas que nós conseguimos, de fato, absorver ao longo da nossa jornada de estudos, seja desde o ensino lá, fundamental, passando pelo médio, para depois a faculdade, a universidade, a pós-graduação, os MBAs, o mestrado, o doutorado, tudo isso traz para nós algum nível de conhecimento. Só que esse nível de conhecimento, Moisés, ele é temporário. Ele é bastante temporário. E as pessoas, às vezes, não percebem isso. Basta a gente olhar assim, vamos pegar campos mais técnicos, a engenharia. A forma de construção de edifícios, de pontes, ela tem uma essência técnica que, né, a matemática ela não vai alterar, não, mas o processo, né, de implementação dessas obras muda, né? A maquinaria muda, a tecnologia muda, a mão de obra muda, né? Enfim, então, assim, no campo da administração, no campo da medicina, no campo da psicologia, qualquer campo, no campo da contabilidade, no campo da economia, qualquer campo, qualquer atividade, necessariamente você tem a essência técnica, né, mas você tem, sobretudo, as mudanças que acontecem ao longo, né, da vida empresarial e profissional e passa por esse caminho de você desenvolver novas habilidades e aumentar cada vez mais a competência técnica também, porque você precisa sempre estar estudando novas formas. Eu estava lendo recentemente agora, e pouca gente tem falado sobre isso, já aí talvez antecipando alguma pergunta que possa vir, as pessoas estão falando pouco, sabe? Na internet 5.0. A internet 5.0 vai impactar tremendamente algumas coisas que nós estamos esperando muito, né? Principalmente nos processos industriais. A indústria vai se transformar violentamente de uma forma muito mais acelerada a partir de agora, de novembro, é quando vai acontecer praticamente o boom aí da internet 5.0, em função das concessões que o governo está fazendo, etc. Mas pouca gente está acompanhando isso, né? E quando a gente fala internet das coisas, né? Principalmente no agronegócio, né? Os implementos agrícolas, equipamentos industriais, as colheitadeiras, etc. Isso tudo vai se traduzir, já é utilizado, né? A tecnologia da internet, mas com a velocidade da internet 5.0, 5G, aliás, 5G, já estou confundindo com marcas, o 5G, isso muda muito. Então, assim, é preciso que nós tenhamos, né, esse equilíbrio entre razão e emoção, e é o que eu e o Fernando estamos trabalhando muito nesses nossos projetos de colocar mentorias para empresários, para os empreendedores e intraempreendedores, tanto a nível de carreira quanto a nível empresarial. E isso traz realmente assim, esse viés de que as pessoas trabalhando de forma equilibrada, competências interpessoais, ou que nós chamamos soft skills, né?
habilidades interpessoais ou hard skills, que são as competências técnicas, a soma dessas duas coisas vai fazer com que os empresários cresçam muito. E essa minha experiência empresarial é muito forte. Eu percebi que resultados foram muito mais, tiveram muito mais nível de excelência quando nós trabalhamos esses dois momentos. Não só a competência técnica, aumentar conhecimento, aumentar informação, né, aumentar estudos de gestão, né, mas a gestão do resultado, né, que parece ser uma competência só técnica, não. A gestão do resultado envolve processos, pessoas, né, produtividade, né, envolve percepções, envolve comunicação, negociação, envolve metas e objetivos coletivos, envolve um trabalho muito forte, né, de interação entre departamentos, áreas, né? Enfim, é tudo uma engrenagem que, funcionando muito bem, o resultado vem e vem realmente numa velocidade muito legal. Desculpa aí. Tem que caminhar, não, de forma alguma, meu amigo. Pode ficar à vontade. Aqui a gente quer ouvir o senhor mesmo. Isso aqui a gente está adotando aqui para ter certeza. O que o senhor falou, então, né? É que para vencer, então, pelo que eu entendi, para vencer no trabalho e prosperar na vida, acima de tudo, é desenvolver essas competências, né? Tanto comportamentais como técnicas, né, professor? Essa é a bala de prata? Tem um antes aí. Acho que um antes é uma definição muito clara, uma escolha do profissional para aquilo que verdadeiramente ele quer para a vida dele, né? Acho que a gente tem um poder das escolhas, né? Isso é uma coisa divina. A gente, né, tem o poder das escolhas, porque a gente tem livre-arbítrio. Então, se a gente escolhe uma profissão ou um mercado para trabalhar, no caso aqui nós estamos falando de mercado de seguro especificamente, né? Mas tem gente aí de outros mercados, por isso que eu estou tentando fazer uma generalização, pelo que eu vi aí na entrada das pessoas. Então, o que nós podemos imaginar? Podemos imaginar o seguinte: tudo tem que ser escolhido com muito amor, né? Porque o amor na profissão, o amor do negócio que nós vamos desenvolver, vai fazer com que nós nos dediquemos a ele, que nós sejamos apaixonados por aquilo, que tenhamos um propósito de vida para levar soluções para alguma coisa, para o mercado, seja ele profissional ou pessoal. Então, assim, nós precisamos ter, em primeiro plano, uma definição muito clara, uma clareza de propósito, que eu diria, sabe? Definir o nosso negócio, o nosso segmento, o nosso nicho de atuação, a nossa escolha com muito amor, porque aquilo ali vai ser o nosso caminho e o determinismo vai levar, né, ao resultado. Acho que o primeiro ponto é esse. Agora, aliado a isso, a essa dedicação, a esse esforço pessoal, aí nós vamos, sim, nos prepararmos cada vez mais do ponto de vista técnico. A gente precisa, né, se eu vou montar uma corretora de seguros, eu preciso ser um corretor de seguros habilitado do ponto de vista da SUSEP, preparado pela Escola de Negócios Seguros, né, para ter um conhecimento amplo para atuar. Se eu vou montar uma farmácia, eu tenho que ter uma formação farmacêutica. Se eu vou montar uma clínica médica, eu tenho que ter uma formação médica. Vou montar uma construtora, tem que ter uma formação de engenharia. Se eu vou montar um escritório de advocacia ou de direito, eu vou ter que, né, estudar tecnicamente, desenvolver habilidades técnicas para aquele mercado que eu vou atuar. Agora, aliado a isso, nós precisamos somar, né, esforços. E aí tem vários indicadores, né? E os principais indicadores de melhores resultados estão na linha das competências interpessoais, ou das habilidades chamadas, dentro da linha de soft skills. Então, falar de hard skills e soft skills estão, né, intimamente relacionadas, estão intimamente ligadas uma à outra. Qual habilidade hoje, qual soft skills, desculpa te interromper, qual habilidade hoje, soft skills, que a Fernanda falou, na semana passada ela falou um pouco de soft skills, ela exemplificou para a gente assim, que ela considera muito importante a inteligência emocional, né? A autorresponsabilidade e o espírito empreendedor. Né? Hoje, o senhor, além dessas aí, ou essas aí, o senhor coloca essa habilidade, esse soft skills que uma pessoa precisa estar bem refinada, precisa desenvolver, empenhar. O que o senhor acredita assim, que é essencial para o ser humano, essa habilidade? Olha, eu colocaria, além dessas aí, que de certa forma elas estão envolvidas com a parte da inteligência emocional e com o espírito empreendedor, eu acho que é a comunicação em primeiro plano, a capacidade de comunicar-se com pessoas, com o mercado, com os stakeholders, né, que, enfim, são todos os atores envolvidos no processo negocial.
não há nenhuma condição humana e profissional que não leve em consideração essa questão da comunicação. A segunda importância, eu acho que é o processo de trabalhar em equipe. E quando a gente fala de equipe, a gente está falando em habilidade de compartilhamento, uma estrutura mais leve nas empresas e principalmente uma estrutura circular, né? A gente voltar lá à teoria geral da administração, a gente vai ver que existia muita hierarquia, burocracia da hierarquia e tal. Acho que isso foi tá eliminado. As principais empresas, hoje, se você pegar as maiores empresas do mundo, Google, etc., Amazon, tal, tem estruturas circulares. O que é uma estrutura circular? É aquela que você coloca praticamente todo mundo ali quase que no nível de igualdade, onde todos, né, tem um ambiente flexível de feedback, sabe, de participação. Óbvio que tem, né, funções definidas, tem uma certa hierarquia, tem que ter sim, mas a flexibilidade, a adaptabilidade, que é essa palavra do século XXI, ela é fundamental. Então, aliado a tudo isso aí que a Fernanda colocou, eu concordo plenamente com ela e adicionaria essa questão da comunicação, do trabalho em equipe e principalmente essa capacidade de adaptabilidade frente aos novos desafios, frente a essa necessidade de mudar constantemente. A mudança ela é permanente na nossa vida, queiramos ou não. Então, a gente precisa ter essa capacidade de adaptação. Acho que... E do outro lado, quando você fala em gestão, a gestão passa por isso, a gestão passa pelos resultados. Então, eu acho que as principais são essas aí, na minha opinião, são essas, além do que a Fernanda já colocou. Perfeito, meu amigo. Com relação a hard skills, né, que são as habilidades técnicas, assim, né, visando assim, o mercado segurador, os corretores de seguros, hoje, quais são as habilidades técnicas que o senhor acha assim, importante assim, para o profissional ele desenvolver com eficiência o seu trabalho? Né? Olha, vamos olhar lá aquela teoria da pirâmide empresarial. A pirâmide empresarial ela se divide em 3 níveis. Né? Não estou falando de hierarquia, não. Estou falando de nível operacional, lá embaixo, o chamado chão de fábrica, são, na verdade, as rotinas diárias, né? Todo o processo que faz cumprir rotinas diárias está no operacional. Subir um degrau, eu vou para o tático gerencial, que é onde eu tenho as divisões de departamentos, eu tenho um processo mais de controle, né, de gerir realmente o processo dessas rotinas operacionais. Então, por exemplo, táticas de marketing, onde está? Está no nível gerencial. Vendas está onde? Vendas está no operacional, porque vendas consolida as táticas de marketing. Agora, onde está o meu posicionamento empresarial estratégico? Está lá no nível mais alto, que é a estratégia. Então, eu divido estratégico lá em cima, no meio tático gerencial e embaixo operacional. Aonde estão as competências técnicas? Está muito mais no nível operacional e um pouco lá no gerencial. Mas quanto mais eu subo essa pirâmide e quanto mais eu escalo a hierarquia da empresa, para eu me tornar um gerente, um diretor, um executivo dessa empresa, eu preciso desenvolver muito mais o quê? Competências interpessoais ou competências técnicas? Ou seja, soft skills ou hard skills? Eu preciso desenvolver muito mais as soft skills. Então, é importante isso. Quanto mais eu quero subir empresarialmente, quanto mais eu quero ter um posicionamento estratégico, eu chamo um posicionamento de girafa, que aí o pescoço, né, sobe bastante para você ter uma visão do horizonte. Lá na frente, as tendências de mercado, para onde esse mercado está caminhando, e não ficar no nível de formiguinha lá embaixo, você precisa desenvolver as habilidades interpessoais. Mas as técnicas são importantes, e é por isso que e nós vamos bater isso muito lá no Congresso, é que o corretor, principalmente, ele fica muito mais no nível operacional porque ele considera que a competência técnica é muito mais importante do que a competência interpessoal. Ou seja, para ele atender um cliente, ele tem que conhecer produto. Tem, mas ele tem que ter muito mais capacidade de negociação e de comunicação com esse cliente, muito mais apurado do que o conhecimento técnico. Porque o conhecimento técnico, ele, como eu disse, ele é temporário, isso aí muda, ele tem que se reciclar. Mas não é o conhecimento técnico, aspas, que vai ser muito mais persuasivo na relação com o cliente, percebe?
Ele tem que ter muito mais habilidade de pensar estrategicamente em marketing, como, por exemplo, fazer um programa de relacionamento com clientes. A gente falou isso em vários encontros, e a gente é sempre recorrente ao falar. O cidadão não manda sequer uma comunicação para cumprimentar o cliente no dia 18 de outubro, que é o dia do médico. O cliente dele é o médico. Uhum. Ou não manda um aniversário como uma comunicação na data de aniversário. Então, são coisas muito básicas que acabam, sim. Então, assim, eu estou convencido de que muitas pessoas estão ainda no nível operacional, no nível da rotina. E essas rotinas, diga-se de passagem, Moisés, é importante lembrar que toda rotina que é passível de um processo de automação, ela vai ser substituída pela máquina. Aí a tarefa vai ser feita pela máquina, como é o caso da indústria hoje. Muitos operários não vão estar mais na indústria porque a máquina vai fazer no lugar dele. E nós teremos isso também na nossa atividade de serviços, em todos os serviços. Tudo que é possível, gravem isso, tudo que é possível de automação será usado na tecnologia. Tá? Então, a gente precisa cada vez mais desenvolver são as habilidades táticas, gerenciais e estratégicas. E essas estão mais ligadas aqui às competências interpessoais. As técnicas são importantes. Dominar conteúdo técnico, ter uma boa formação profissional, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Está sempre atualizado, reciclado, e aí tem que se fazer, dar um valor especial para a Escola de Negócios Seguros, que tem 540 cursos, Moisés, 540 cursos à disposição do mercado. Inclusive, no nível de graduação, no nível de pós-graduação, MBAs até fora do país. Estados Unidos, Inglaterra e Portugal, por exemplo. Então, vamos estar atentos a essas questões, porque tem muita possibilidade do profissional crescer na sua atividade, no seu mercado, a partir de aumento também dessas habilidades técnicas, que é fundamentalmente através do conhecimento, na minha opinião. Professor, o corretor, então, assim, o corretor que não está se colocando dentro dessa posição estratégica, ele está fadado a ficar para trás completamente, né, professor? Sem dúvida nenhuma. Olha, o mundo, essa palavra inovação, Moisés, ela está um pouco até já em desuso, eu diria. A gente não fala mais em inovação. Eu, pelo menos, tenho evitado isso. A gente fala agora em transformação. Os processos estão sendo transformados. Os negócios estão sendo transformados. Não mais inovados. Transformados em todos os níveis, especialmente saindo do ambiente analógico, que era o ambiente técnico até então, quase que permanente, mas agora veio aí a indústria 4.0, a mudança toda tecnológica, e nós precisamos transformar os nossos negócios de analógico para o digital. Então, por exemplo, se o empreendedor, o corretor não tem um site, não tem minimamente um site que seja responsivo para se posicionar perante o mercado, ele já começou fora do processo. Se você não tem um site responsivo, um site que indique lá qual que é o seu propósito, quais são os seus principais produtos, o que você trabalha. A luz apagou aqui, comandante. Vai lá. Deu uma apagadinha aqui. Quem sabe faz ao vivo aqui, viu, comandante? Aqui faz ao vivo. Entende? Então, assim, eu não vejo nenhuma possibilidade de sucesso de empreendedores que não pensem, por exemplo, em investimento em mídias sociais, em posicionamento estratégico digital, em utilização, por exemplo, Olha, dá dois exemplos bem simples, principalmente para corretores aqui. Eu tenho uma empresa e quero contratar um seguro obrigatório lá, porque a lei me exige, de acidentes pessoais para estagiário. Que é um seguro simplérrimo de fazer, tá certo? Como é que eu posso fazer esse seguro? O que eu preciso? Eu preciso do nome do estagiário, tá certo? CPF dele e o capital segurado que vai ser definido lá dentro da legislação, que é um capital baixo. Concorda? E eu posso fazer isso eu tenho que fazer isso manualmente ou eu posso fazer digitalmente? Eu posso ter lá no meu site
um clique, apenas um clique, já o cara preenche o nome, bota o capital, a idade do cara lá e bota o CPF, está pronto o negócio. Outro exemplo simples. Eu vou viajar, Moisés, lá para Paris. Quero passar uma semana em Paris. Tá legal. Eu vou comprar uma passagem aérea, tá? Vou ficar, né, vou fazer a minha reserva do hotel, ficar lá uma semana em Paris. Lá, quando eu entrar em Paris, eu tenho que, para entrar em Paris, eu tenho que fazer um seguro dentro daquele tratado lá da Europa, que é de 30 mil euros. Como é que eu contrato esse seguro? É simples, é só o período da viagem, nome, CPF, que está pronto o negócio. Ou seja, é um negócio muito simplificado. Eu preciso ter processos manuais para fazer isso? Ou eu posso colocar isso dentro de uma tecnologia simples, né? Usando a minha habilidade técnica, o conhecimento que eu tenho do produto e o meu conhecimento tecnológico, que é fundamental, né? Os empresários precisam entender o que é marketing digital, o que é posicionamento, estratégia digital, essa linguagem de gestão de conteúdo, de comunicação, de gerar atratividade, né? De gerar seguidores e, consequentemente, gerar, né, compra ou convergência a partir de leads qualificados, enfim, essa linguagem. Uma linguagem toda nova aí, né, que surgiu, tráfego, né? Assim, você tem que ter copyright. O que é isso? Então, assim, é preciso ter, né, assim como antes, lá atrás, quando você contratava as pessoas, e aí tem um ponto importante que eu quero explorar também agora, quando você contratava as pessoas, você precisava perguntar assim, você tem conhecimento mínimo de informática? O que era conhecimento mínimo de informática? Era conhecimento do Office, né? Você sabe trabalhar com Word? Você sabe trabalhar com planilha Excel? Com PowerPoint? Né? Com Photoshop? Quer dizer, isso era diferencial. Né? Ou então agora sim, você tem além de você tem línguas, não é só inglês, você tem línguas, você tem espanhol, você tem francês, você tem línguas, né? Então isso é competência técnica. Você precisa aprimorar, você precisa carregar o seu currículo, além de preenchê-lo com graduações, curso de aperfeiçoamento, etc. Você também precisa ter inglês necessariamente. Agora não, essa coisa da linguagem informática, isso aí como eu costumo dizer nas minhas aulas, é perante sem goleiro. Mas o que é importante também é compreender que o corretor e os empresários, de modo geral, precisam fazer uma coisa que eu acho que falta no nosso mercado, principalmente, que é definir claramente o perfil daquele profissional que vai ser contratado para a sua empresa e quais são os requisitos mínimos necessários para ele desenvolver tecnicamente a sua função, ou seja, habilidade técnica, e quais são as habilidades interpessoais, comunicação, trabalhar em equipe, né? Enfim, isso tem uma forma de fazer no RH, que é desenhar a competência técnica, ou seja, requisitos mínimos para exercer aquela função e requisitos interpessoais adicionais para que a performance dele seja muito melhor. Porque uma coisa é certa, o funcionário vai performar, o colaborador vai performar muito menos só com competência técnica. Se ele tiver a competência técnica certa, aliado à competência interpessoal, matou a pau. Ele vai performar superando todas as metas e objetivos que a empresa traçar para ele. Isso é com certeza absoluta. Professor, isso é muito importante. A gente tem conversado muito aqui com a Fernanda nessa linha, com os convidados, sabe? Esse mapeamento, essa identificação até da onde o corretor se encontra dentro do negócio dele, né? Exato. Às vezes ele está ali tentando desenvolver várias funções, várias atividades, e ele nem habilidade para aquilo ele tem, nem comportamental e nem técnica, né? Então, uma dica que a gente sempre dá é o seguinte: identifique-se naquilo que você, empresário, tem mais vocação. Identifique-se com o mercado onde você é mais vocacionado. Então, exemplo, conversava essa semana com 2 empresários, um lá de São Paulo e outro aqui de Belo Horizonte. Né? O de São Paulo ele é advogado. E ele vai montar um negócio na área, né, no mercado de seguro. Aonde é que ele vai explorar, primeiramente, o negócio dele? No seguro de responsabilidade civil. Pronto, ele é um cara especialista em direito.
Então, ele domina, e ele tem uma pegada que é justamente o direito na área médica. Então, ele domina o direito da área médica, porque ele já atendeu vários médicos que tiveram demandas nessa área. Então, ele já tem o que nós chamamos no marco de prova social, ou seja, né, já identifica através de uma experiência de fato constatada no mercado e vai trazer isso para o ambiente de negócio. Então, eu vou ajudá-la em um planejamento que a gente vai desenvolver um trabalho para que ele possa se posicionar, primeiramente, nesse mercado. Dali vão derivar outros. Então, esse médico é um profissional liberal, ele vai depender aí de uma incapacidade temporária, de uma cobertura desse nível, e aí você vai ampliando, né? O outro é um cidadão que até aposentou-se de uma grande multinacional e ele, eu falei para ele, o que você fazia nessa área? Eu cuidava da parte de contratos, tinha lá informações sobre a parte predial, cuidava de toda a parte orçamentária e manutenção do ambiente arquitetônico, das edificações, enfim. Onde é que ele vai trabalhar? Logicamente, com negócios, né, prediais. Então, sabe, já é uma vocação natural, né? Então, as pessoas precisam compreender essa dimensão que o mercado é muito grande, tem muita coisa para se fazer, né? Muitos produtos, muitos setores, muitos segmentos para atuar, mas não dá para atirar em tudo. Atire, primeiramente, naquilo que você tem mais vocação, que tem mais aptidão, que tem mais conhecimento técnico para explorar ainda mais através do seu relacionamento e de um programa de negócio naquele nicho, né, específico. Professor, você vê, a gente já está falando então o seguinte, o corretor ele tem que identificar onde ele está e mapear, escrever realmente qual tipo de funcionário que ele quer contratar, né? Isso tem que ter escrito, né, professor? Isso não é conversa, não. As empresas escrevem mesmo, né? Eles chegam e fazem lá um organograma, escreve dentro do organograma cada função, explica direitinho o que cada um vai fazer. E aí, dentro desse sistema, ele já vai desenvolver ali o tipo de habilidade técnica e comportamental que ele quer para aquela pessoa. Mas e o corretor que já tem ali? Pois não, pode complementar. Eu diria um pouco mais. Na verdade, você precisa definir, de novo, quais as funções ele vai executar, quais os requisitos técnicos para que esse desempenho seja minimamente satisfatório. Então, por exemplo, ele vai trabalhar na área de atendimento. Então, que requisitos ele tem que ter para fazer esse atendimento? Ele vai atender o quê? Vai atender, por exemplo, chamados de assistência 24 horas. Ou vai atender exigências de indenização ou de reparação automotiva, etc. Ele vai trabalhar com a área que nós chamamos de área do carioca, né? O sinistro, né? Então, ele vai trabalhar... Ele tem que ter algumas habilidades técnicas, um conhecimento sobre aquele produto, sobre aquela condição geral do contrato, etc. Né? Então, o que ele vai fazer, o que ele precisa de conhecimento, e o que ele precisa, né, de habilidade interpessoal. Fora isso, tem que ter um prazo razoável. Se ele não tem a experiência, ele vai vir para ser treinado, então tem que ter um prazo para esse treinamento. E de forma continuada, para que ele caminhe horizontalmente. Porque senão ele cresce. Né? Desculpa, eu te cortei. Perfeito, meu amigo. Eu ia fazer um comentário aqui. Outro dia eu fui na seguradora lá, estava numa fase muito boa, atendimento bom, e aí você viu o perfil de quem estava atendendo ali, já estava um perfil mais suave, aí de repente o perfil começou a engrossar, o sinistro começou a engrossar, os negócios começaram a agarrar, e eu mudei, de repente mudou a atendente, já era uma casca grossa, eu falei assim, puta, alguém já colocou um para-raio aqui já para poder já segurar as pancadas que estão chegando forte. Você imagina colocar, vou pegar dois exemplos, pega um cidadão que tem um perfil bastante comunicativo, a pessoa que gosta de estar trabalhando, por exemplo, com área comercial, atendendo pessoas e tal. Aí você pega esse perfil, coloca o cara lá dentro de um laboratório de informática, preso numa função absolutamente fechada, né? Onde ele não vê pessoas, onde ele externamente não se comunica com ninguém. Então o cara vai morrer. No mínimo vai acontecer duas coisas. Ele vai levantar toda hora para ir ao banheiro, para tomar um café e tal, mas assim, ou ele vai morrer. Né?
E ao contrário também, de repente, aquela pessoa que queria estar nesse ambiente fechado, aí você coloca ela externamente, né, à frente de um negócio. Nasceu. Ela não quer, não é isso que ela quer, não é a vocação dela. Então, cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O caos está instalado, né? O cara não fez nada disso, né? Chegou dentro da corretora dele, olhou e falou: puta merda, agora eu tenho que identificar o perfil de cada um, tem que fazer, né, esse enquadramento da atividade técnica que o cara vai desenvolver. Por onde ele começa, meu amigo? Quando o caos está inserido aí, explica para a gente esse... Eu acho que tem que começar demitindo todos os parentes. Demite todos os parentes. Porque se eu fizer isso, minha corretora fala: não pode, não, isso aí não é essa opção, não pode. Não, brincadeira à parte. O Gustavo pelo calmo, mas... Dá outro caminho aí, pelo amor de Deus. Não, brincadeira à parte. Eu acho que é assim, eu acho que imagina, você tem que primeiro fazer um desenho, que eu chamo de, né, um desenho do organograma, né? Uhum. Você precisa definir, independente das pessoas, esquece das pessoas, desenha o seu organograma, ou seja, verifique quais as necessidades que você tem de cargos e funções e cargos dentro da sua empresa. Então, eu preciso de alguém para atender, eu preciso de alguém para fazer orçamentação, que são os cálculos mais técnicos, eu preciso de alguém para renovar os contratos, eu preciso de alguém aqui para me ajudar a baixar, a fazer o cadastro de clientes, os sistemas, enfim, das propostas, acompanhar as pendências, etc. Então, você desenha os cargos e as funções e cria esse organograma. Nada mais é do que as caixinhas, as áreas que definem a empresa. E a partir dali, você faz um combinado. É como se fosse um jogo de xadrez. Você tem um tabuleiro, lá você tem, né, imagina um jogo de xadrez, o cavalo, a torre, né, enfim, o bispo, a rainha, o rei. Então você vai pegar essas funções e colocar nesse tabuleiro de xadrez. Ou seja, quem eu tenho na minha empresa que tem, né, o perfil mais adequado, independente do que faz, tá? Isso é importante, independente do que faz. Qual é o melhor perfil onde se enquadra o melhor perfil dessas pessoas? E a partir daí, então, acho que você pode começar a fazer um chamado funcionograma. Então, o primeiro é o organograma, que define cargos e funções e as áreas a serem trabalhadas. Depois você vem e preenche com esse funcionograma. E aí você pode, inclusive, fazer adaptações, realocações, e não se esquecendo que, claro, você não vai queimar o time. Não vai sair queimando o time. Você precisa desenvolver as habilidades ou reciclar essas habilidades técnicas. De repente, aquele perfil mais de comercial, você precisa aprimorar um pouco mais, né? Tanto nas habilidades técnicas quanto nas interpessoais, comunicação, etc. Argumentação de venda. Porque, por exemplo, técnica de vendas, é uma habilidade hard skills. Técnica de venda. Agora, a execução dela, o relacionamento com clientes, o contato, a empatia, principalmente, o entendimento das necessidades, colocar no lugar faz parte do interpessoal, certo? Dos soft skills. Então, é uma união de forças aí. Então, acho que é por aí. Desenha o organograma, desenha o funcionograma, depois verifica como é que você pode aprimorar cada uma dessas pessoas e, obviamente, aí você vai dar desafios, vai dar metas, e aí você tem que exercer uma soft skills que é muito importante, que é exatamente, né, a habilidade de liderança. Porque se você não for um líder, para criar essa motivação, né, aproveitando os melhores talentos que você tem e contando, obviamente, aí com espero que sim, uma mentoria profissional, aí você consegue, eu acho que dar uma virada legal. Essa questão da mentoria, isso é para a vida, né, professor? É para a vida. Tanto que é importante. Então, uma pessoa enxergando de fora o que está acontecendo na vida profissional dela, para poder fazer a movimentação dela ali. Essa visão de fora, como que é importante, né? Impressionante isso, né? Porque eu acho assim, tem até um livro que eu acabei de ler, que chama... Eu fui participar de uma palestra de um psiquiatra chamado Frederico Porto. É um médico aqui de Belo Horizonte, muito interessante, ele é especialista em
desenvolver pessoas, e, enfim. E ele sorteou um livro lá e, por acaso, eu ganhei o livro. Nunca ganhei nada de sorteio. Assim, eu acho que esse livro é para mim. E o título dele é Antecipe o Inevitável. Achei muito bom. Recomendo a todos vocês aí. Frederico Porto, Antecipe o Inevitável. É a arte e ciência de liderar mudanças. E ele fala aqui nesse livro, que eu achei muito legal, tem 3 coisas importantes para a gente trabalhar, sabe? A primeira, a questão do talento. A segunda, a questão da atitude. E terceira, a oportunidade. Então, talento é o tal com O. Talento, atitude e oportunidade. Né? E aí, isso é muito legal, porque o que você está falando agora, assim, como é que eu não fiz nada disso, não desenhei nada, então verifique os seus principais, né? Como que você pode melhorar ainda mais esse talento, porque, olha só, tem pessoas que já nascem muito talentosa para algumas coisas, tá? É o que a gente... É a pessoa que, aos 3 anos de idade, uma criança aos 3 anos, que começa a tocar piano maravilhosamente bem, né? Mas você não tem isso toda hora na sua empresa. Mas você tem pessoas que você pode treinar, porque o talento também ele pode ser construído, ele pode ser adquirido a partir de conhecimento e de treinamento profundo, que você tem que fazer um treinamento mais ampliado e mais aprofundado. Às vezes, a gente fala, vamos fazer um treinamento, mas faz o treinamento muito na flor da água, não aprofunda, cara. E aí a pessoa não desenvolve. Eu costumo dizer que os melhores vendedores, sabe de onde vem? Vem da área de sinistro. Para refletir isso. A partir de uma experiência que ele tem lá, negativa ou positiva do cliente, quando acontece a materialização do risco para o contrato de seguro, né, ele consegue ter uma percepção muito mais clara daquilo que ele tem que fazer lá na frente para evitar um problema futuro. Ou então pega esse cara e treina o vendedor com essa prova social que ele tem, sabe? Então, assim, é importante perceber que o talento ele pode ser desenvolvido, né? Sem contar que a atitude, né? Ou seja, é a mudança, é sair do estado de inércia para qualquer posição que seja aquela diferente da anterior. Em qualquer direção que você se mexer, você vai sair do seu status quo, né? Que é exatamente uma das habilidades importantes do ponto de vista de inteligência emocional, porque sair do status quo também é inteligência emocional, para poder ir na direção, né, de melhoria. E o terceiro é a oportunidade. A gente está fazendo, né? Você tem participado, todos aí que estão nos assistindo na diretoria do Sincor, tem percebido, né, esse levantamento que eu fiz com muito carinho e atenção, de levar os números, né, as oportunidades imensas que nós temos, desde no mundo empresarial, né, no mundo da frota de veículos, na quantidade de residências, de condomínios, do agronegócio, dos equipamentos rurais, né, dessa pirâmide etária, do bônus demográfico, né, da longevidade cada vez mais presente no nosso mundo. As pessoas continuam vivendo mais e mais, e continuarão ainda vivendo muito mais, né, e por muito mais tempo. Então, tem um problema aí que é seríssimo de previdência social. Enfim, são muitas coisas que essas oportunidades de negócio trazem. Mas a principal oportunidade está dentro da própria, né, casa dele, empresário. Né? E ele fica muitas vezes mais preocupado em ir lá fora, buscar novos clientes, fazer um esforço enorme para trazer novos clientes. Esquece que ele tem, né, um potencial maior que está no mercado interno dele. E essa é uma coisa também recorrente dizer. Mas, enfim, vamos continuar insistindo. Professor, eu vou te falar uma coisa. Olha para você ver. Eu acredito mais nessa mentoria sua da Fernanda, sabe? Porque eu estou dentro. Porque, você veja bem... repete para mim, por favor. Pois é, repete para mim que eu não peguei. Tem um delay aqui para mim. Tá, eu estou te falando o seguinte, que essa mentoria que vocês montaram, para mim está escrito isso aqui no que vocês disseram agora. Talento, atitude e oportunidade. Você tem, né, uma pessoa extremamente técnica, capacitada, conhecedora do mercado para falar de mercado com o corretor, né, que tem um conhecimento absurdo sobre comportamento humano. Tem a Fernanda, que tem aí, que para mim, assim, ela essa questão da soft skills, dessa questão comportamental, ela tem
tem uma habilidade para conversar, para te jogar na parede, para poder te levar para frente. Então, assim, isso aqui que você falou, para mim, está 100% presente nessa mentoria SUS, não tá, professor? Como é que Sem dúvida. você distribui isso lá? Vale a pena até explicar um pouco essa questão da mentoria, porque é o seguinte, mentoria é um termo até novo que vem do mentor. Mentor, geralmente, é uma pessoa com experiência grande naquela área onde você atua, que te caminha na direção do crescimento. Mas não é só isso, porque, na verdade, no passado recente, a gente fazia muito trabalho de mentoria, né? Desculpa, de consultoria. O que era uma consultoria? A gente desenhava sempre cenários de longo prazo, né? Geralmente 5 anos no mínimo, tá? E lá a gente projetava todas as receitas possíveis a partir de 3 cenários. Cenário otimista, se o Brasil tudo for maravilhosamente bem, se a taxa de juros cair, se o crédito aumentar, se a riqueza do país aumentar, se o presidente for maravilhoso, né? Se os mercados, tudo favorável. Então, é esse cenário otimista, depois o cenário realista, um pouco mais pé no chão, e, por último, o cenário pessimista. Então, se a gente não tivesse, né, dependendo dessa variável econômica e socioeconômica, né, você tinha o desenho desses 3 áreas. Um otimista, um realista e um pessimista. Projetávamos receita, mas projetávamos todos os investimentos necessários, mais custo fixo, mais custo variável, fazíamos o fluxo de caixa avançado, calculávamos o valor presente líquido, calculava a taxa interna de retorno, lembra da faculdade, como é que era? Calculávamos a taxa de calculava o payback, né? Ou seja, o tempo de retorno e o retorno. E isso era um trabalho consultivo, um trabalho de consultoria, basicamente, mas era muito longo prazo. Então, você tinha um acompanhamento muito pesado nisso, orçamentário, etc. Hoje, não, a gente desenha mentorias que têm como objetivo fazer um projeto mais num horizonte de curto prazo, porque no curto prazo, depois de um processo pandêmico que nós vivemos, não dá para fazer muito projeto de longo prazo, porque as incertezas são muito grandes, né? Então, você reduz incertezas a partir de horizontes de curto. Então, você traça um plano de ação dentro de um horizonte de 3, 4, 5, 6, no máximo um ano, e vai acompanhando. E você faz correções pontuais e rápidas. Não espera tanto tempo para corrigir, sabe? Então, a gente reúne, é um processo que a gente reúne cada semana com o empresário, durante 2 horas, e ele tem ali um acompanhamento permanente do desenvolvimento de ferramentas aplicadas ao negócio dele. Consequentemente, o resultado vem muito mais rápido, porque a gente tem condições. Não que a gente 100% assertivo, porque a gente, na verdade, faz um plano de ação, um planejamento, mas é importante que a correção seja feita o mais rápido possível se as coisas não estiverem caminhando. Então, assim, é muito bom, é espetacular um processo de mentoria, porque a gente caminha nessa direção. A gente desenha um plano de ação nas áreas de estratégia, posicionamento, revisão do propósito, revisão dos recursos, portfólio, enfim, ferramentas digitais, estrutura de custo, estrutura de fonte de negócio, resultados a serem alcançados, objetivos e metas, que geralmente são objetivos e metas muito superficiais. Quero crescer, Maurício. Tá bom. E como é que você quer crescer? Eu quero crescer 20%. A base em quê? Quer crescer em número de clientes? Quer crescer em volume de negócio? Em ticket médio? Você quer reduzir 20% do seu custo de aquisição de cliente, que é o nosso CAC, e por aí vai, né? Então, você tem muita coisa legal para que ajude o empreendedor a dar um norte e repaginar o seu negócio e ressignificar o seu propósito. Ô, meu amigo, dá um abraço aí. Só dá um abraço aqui, que o Luciano mandou um abraço lá de Uberlândia. Luciano, Um abraço para abração. você, professor. O Retorno em Ação lá foi sensacional, né, professor? Uberlândia. Foi muito bom, foi espetacular. Foi um evento prestigiado, com participação ativa do mercado, e eu fiquei muito feliz lá com toda a programação e principalmente com os depoimentos que recebemos dos participantes lá. Ô, meu amigo. Professor, é difícil a gente falar isso, porque assim, ainda mais o senhor, que assim, é uma fonte de conhecimento absurda, que a gente vai assim, só vem, entra aqui, né? Tem que ter atitude depois, né, professor? Eu estava falando com o Gustavão Moisés, aí, só fazer live lá, não vai adiantar não, se você não põe atitude, decidir, pôr isso aí em prática na corretora, o treino vai evoluir não. O Gustavão já puxou a orelha de longe lá.
Tavante É. está na área aí. Tem perguntas aí? Tem perguntas aí? Olha, eu te confesso que para acompanhar aqui, eu sou meio devagar, viu, meu amigo? Me perdoa aqui se passou alguma pergunta aqui, sabe? Na verdade, Deixa eu ver aqui. a gente, quer ver? Aqui, ó, lives, não, a Aline falando das lives, né? Que está sendo muito aprendizado bacana para todo mundo, o pessoal agradecendo aí todo mundo, né? O Gustavo está falando aqui, tem um desconto especial que o Sincor aprovou, né? É importante isso. O custo está bem acessível. Na verdade, é um investimento baixo e vocês vão ter, assim, quem puder participar, será um prazer para nós, eu e Fernanda. E a gente vai fazer, na verdade, uma mentoria com uma turma, mas a personalização, a individualização do negócio pode ser continuada e se cada empresário quiser, a gente faz um trabalho aí de forma personalizada para o seu negócio específico, né? Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, viu, meu amigo? Nós, corretores, somos muito gratos por vocês dois aí. Inclusive, surgiu essa história na van, essa van tá danada, né? O planejamento estratégico do Sincor na van, essa van tá danada, viu? É isso aí. Muita história ali, né? Eu falei com o Gustavo que a gente vai sortear. E olha, a gente está precisando levar um corretor com a gente nessa van para eles entenderem o tamanho só cabeça grande ali falando, comentando. Para mim é um aprendizado absurdo essas viagens, essa companhia sua, viu, professor? É uma coisa de coração mesmo que eu vou levar para minha vida, viu? Vamos tentar fazer, e a Aline está aí, Aline, vamos tentar fazer um evento, os corretores associados. A Aline está perguntando são quantos meses de mentoria. Na verdade, são 12 encontros, são 3 meses de duração. Um por semana. Cada semana nós vamos reunir durante 2 horas e 6 encontros comigo, com a parte mais estratégica, técnica e de negócio, e 6 encontros com a Fernanda, com a que ela vai desenvolver mais a parte interpessoal. Mas a gente vai fazer essa dobradinha, porque eu acho que é importante a gente estar juntos nesses momentos com vocês aí, tá? Vai ser muito legal aí. O cronograma da mentoria deve acontecer logo depois, iniciaremos logo depois do Congrecor. O Congrecor é 11 e 12 de agosto, né? 11, 12 e 13 de agosto, então deve ser na primeira semana posterior, a gente já deve iniciar a primeira turma. Professor, ó, realmente te agradecer demais, a conversa ela flui demais, né? A gente sabe aí da importância que o senhor tem para a gente, para o mercado. Assim, eu vou ficar rasgando cedo ali, viu, professor? Porque muita admiração aqui, tá com Obrigado. É um prazer estar falando com o senhor, em nome dos corretores, fazendo perguntas. Eu até falei com a Aline, a gente deve estar estruturando algum cenário futuro para tentar interagir melhor, fazer os corretores, né, mandarem as perguntas, porque a pergunta não é só nossa, né? Apesar da gente estar tratando aqui em nome de todos, mas a gente vai, se Deus quiser, tentar criar aí ferramentas para evoluir isso, né? E depois eu quero aprender com o senhor como é que o senhor está fazendo aquelas transmissões ao vivo lá, aquelas do Conselho de Seguro de Pessoas, não é? Né? Como é que está o projeto lá? Tá firme e forte, não? Você fala no CSP? CSP? No CSP. Tem uma live lá fazendo ao vivo. O Clube Seguro de Pessoas de Minas Gerais, ele tem um planejamento desenhado para atender basicamente as nossas beneméritas, né? Que são 48 hoje beneméritas. Então, a gente está fazendo workshops todos os meses. E tem um desenho bastante interessante. Cada benemérito apresenta seus produtos, sua estratégia, apresenta vídeo, apresenta aquilo que ela deseja comunicar-se com o mercado, especialmente corretores. Traz aí inovações, traz campanhas e bastante incentivos, né, motivacionais e de conteúdo também técnico. Muitas dicas de vendas. E tem sido um sucesso grande. Nós voltamos agora para o modelo híbrido, presencial e virtual. Estamos fazendo só no modelo virtual. E tem sido bacana aí a presença do público e o alcance que a gente tem, né? Porque o alcance do CSP, esse clube ele funciona em outros estados, mas muita gente fora de Minas Gerais, aqui em BH, no interior, mas também fora do estado.
até fora do país. Já tivemos gente de Portugal, gente da Inglaterra participando. É muito interessante. E tem uma programação que a gente faz junto aqui as entidades. O Sincor participa ativamente. O Sincor Minas Gerais é sócio honorário, assim como o Sindseg e a Escola de Negócios Seguros. E assim, é um prazer, porque a gente trabalha coletivamente e fazendo o melhor para todo o mercado. Para o Instituto Seguro, né? A verdade é essa. Tem 2 comentários aí. O Camilo falando que a gente vai levar de ônibus a turma lá para o Concrecórdia aberta. É verdade, tem um ônibus mesmo para o pessoal que está indo, né, Camilo? E a Aline está perguntando aqui se na mentoria ensina a cantar. Tem aula de mentoria de batuque também? Ensina, porque a gente termina com viver e não ter a vergonha de ser feliz. É verdade. Eu ia terminar com ela, meu notebook descarregou aqui, eu ia encerrar com ela. É isso aí. Orgulho, muita honra estar aqui conversando com o senhor. Muito obrigado, viu? Obrigado. Cara, estou assim, fico à disposição de vocês aí para aquilo que for necessário. Para mim é um prazer, uma honra, uma grande alegria poder estar dividindo a minha experiência, enfim, podendo influenciar empreendedores, né? Motivar essa galera toda aí para os novos mercados, para o novo momento que estamos vivendo, né? E continuo trabalhando firmemente nas minhas pesquisas, desenvolver artigos que eu estou publicando aí na parte científica de Insurtechs, de Infintechs, né? Tenho, acho que, mercados novos aí para os corretores, né? Eu costumo dizer que no passado a gente tinha o mercado financeiro entrando no seguro, e agora é o seguro que está entrando no mercado financeiro, que está ampliando de forma horizontalizada o atendimento aos clientes. Então, é muito importante o corretor ter soluções financeiras de planejamento, se tornar um agente autônomo de investimento, né, de verdade. Tem seguradora já diferenciando comissionamento para aqueles corretores que são também agentes autônomos, é o dobro de remuneração, tá? E o custo, só a dica aí, custa R$360, um custo preparatório para se tornar agente, para fazer a prova e se tornar agente de investimento. Quer dizer, R$360, né? Não tem como não fazer, né, professor? Tem que evoluir, tem que investir. Tem que investir. Não tem como, né? Tem que investir. É muito pouco para a gente poder estar aí ampliando o mercado que a gente vai estar trabalhando, né, meu? É isso aí. Então, fico à disposição para outros encontros, para outros temas e até para explorar mais, porque passou tão rápido que eu nem senti. Eu acho que eu fico pensando o que eu ia falar, porque eu acho que eu falei tanta coisa, mas faltou muita coisa ainda para falar. Não, foi um conteúdo riquíssimo, meu amigo. Eu tenho certeza que a gente vai soltar pílulas aí no mercado aí. Tenho certeza que você vai incrementar. Eu falo com a Fernandinha, se a gente conseguir trazer um conhecimento para um único corretor aqui, para a gente já é uma missão cumprida. Mas eu tenho certeza que vai atingir mais corretores. É isso aí. Aqui, meu amigo. Se Deus quiser. Joia. Deus abençoe, viu? Corretor, amém, nós todos. Com a gente aí, né, corretor? Isso. Professor. Tamo junto. A responsabilidade é nossa, professor. E sua também. Valeu, meu amigo. É nossa e sua também. Sua que eu falo para o público aqui, né? Dele também, com certeza. Um abraço. Valeu, meu amigo. Valeu. Tchau. Tchau.